Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um encontro do Grupo de Estudos de Radioproteção Radiológica da Sociedade Paulista de Radiologia. Eu vou apresentar a doutora Ivone Mascarenhas, né? Ela tem formação em Física, com mestrado e doutorado pela USP. Ela é membro da Associação Brasileira de Física Médica, atua como diretora e física responsável pela dosimetria da Sapra Landauer. A Sapra é uma empresa com mais de 40 anos de atuação na área de proteção radiológica, tendo sido responsável pela introdução da dosimetria USL no Brasil. Ivone, eu queria te agradecer, em nome de toda a organização do evento, por ter aceito esse convite. Então, olha, quem agradece sou eu, acho que a Sociedade Paulista de Radiologia e o Grupo de Estudos de Proteção Radiológica vem nesse momento aqui a ter um papel fundamental para a disseminação da nova portaria, da nova RDC, né? E cuidar da proteção radiológica no Brasil. Então, eu agradeço muito e vou passando aqui, né? Meu nome é Ivone Mascarenhas e eu vou estar falando hoje sobre dosimetria USL. Assim como a dosimetria TL, a dosimetria USL já é conhecida há muito tempo, só que ela não tinha conseguido ter um sistema que fosse adequado para fazer a dosimetria para muitas pessoas. Foi no final da década de 1990, quase no final do século, né, que a Landauer lança a dosimetria OSL em todo o mundo em 1998. A nossa dosimetria OSL é feita com óxido de alumínio. Nos Estados Unidos já tem mais de 1 milhão de usuários, na França e Inglaterra 250 mil, Japão mais 300 mil, e inúmeros laboratórios menores, dentre eles o Brasil, na China, Coreia, Turquia, México, Argentina. Existe ocorre também que temos um outro tipo de dosimetria OSL, que é a dosimetria oticamente estimulada, com um modelo de dosímetro que veio da Alemanha, usando óxido de berílio. Opa, desculpa vocês aqui. Como é que essa dosimetria é feita, né? Nós temos um monitor, que é um monitor razoavelmente pequeno, composto por 4 sensores, leitores também específicos desses dosímetros, para a gente conseguir dar vazão à demanda, são leitores automáticos, né? Então os nossos leitores são automáticos para 500 monitores de cada vez, e nossos procedimentos foram todos testados e desenvolvidos pela Sapra para garantir que a nossa dosimetria é compatível com as normas brasileiras, com a certificação feita pelo CASEC, que é Comitê de Avaliação e Certificação de Ensaios e Calibrações da Comissão Nacional de Energia Nuclear. E esse dosímetro, como é que ele é? Esse dosímetro é composto de 4 sensores, que são esses sensores de alumínio, alocados dentro de um case que protege os sensores, e para que a gente consiga fazer uma dosimetria adequada, embaixo de esses sensores estão sob 12 filtros. Tem uma janela aberta que recebe toda a radiação, uma janela de plástico que filtra a radiação do tipo beta, uma janela de alumínio que filtra a radiação de baixa energia e uma de cobre que filtra a radiação de mais alta energia. Esses dosímetros, então, podem ser lidos em equipamentos desse tipo, onde este aqui é o leitor
para 500 dosímetros, este aqui é para uma leitura automática de 200, este aqui é um leitor manual, chamado MicroStar, que aqui no Brasil algumas instituições de pesquisa possuem, e este aqui é o MicroStar 2, feito para leitura de nanodótis, que nós vamos falar mais na frente. Também já temos alguns lugares no Brasil que tem esse leitor, né? Então, por que a dosimetria OSL, a SAPRA, de repente a gente resolve mudar todo o nosso sistema para mudar a tecnologia, né? E o principal objetivo é maior segurança na avaliação dos doses dos usuários. Por que a gente pode falar isso? Porque todos os nossos dosímetros são lidos após, a gente chama de annealing, né, o branqueamento, para garantir que os dosímetros saiam da SAPRA já com a dose mínima. E com isso a gente evita a dúvida de será que esse dosímetro já veio irradiado? No processo de envio, que também é todo registrado e feito em sistema, como cada monitor possui um código de barra com a identificação única, é verificada a data do branqueamento antes que seja feito o envio pelo correio. Dessa maneira, a gente garante que a radiação de fundo em cada um dos dosímetros OSL tem no máximo 3 semanas de radiação de fundo. Todos os dosímetros com dose de mais de 1 milisievert são lidos 2 vezes. Isso aqui é uma característica que só a dosimetria OSL permite, porque é possível se fazer a releitura, né? E todos os dosímetros com dose maior que 1,5 milisievert são armazenados para leitura, caso o supervisor de proteção radiológica assim deseje, né? Hoje nós já são mais de 90 mil usuários com esse tipo de dosímetro, o que dá uma robustez bastante grande ao processo, né? Que a gente acredita ser uma dosimetria a mais moderna que existe hoje. Então, a dosimetria OSL também nos oferece uma maior rastreabilidade dos dosímetros dos usuários, porque todos os dosímetros têm um código de barra único, tanto no case como no slide, que a gente viu antes. A associação entre o dosímetro e o usuário é feita numa base de dados SQL via um número de controle, que também é um número único, gerado incrementalmente pelo sistema, que associa o número de série e o case a um usuário específico. Dessa maneira, não tem como a gente errar a dose de quem que a gente está avaliando, né? Mesmo que aquele crachá tenha sido por algum motivo aberto, lavado, o nome perdido, a gente sabe associar, sabe exatamente a data que saiu da SAPRA, a data que foi retornada e quem usou em que instituição. Existe uma estabilidade muito maior com relação a parâmetros ambientais, a resposta é independente da temperatura, porque os picos de luminescência são muito profundos, e a resposta é independente da umidade, coisa que não acontece com os dosímetros TR. E além disso, que também é uma vantagem, é que existe uma grande flexibilidade na resposta, nós temos um mínimo de detecção de 0,05 e uma resposta linear até 30 sieverts, mas vale dizer aqui que a certificação no Brasil tem limites menores, não mais restritivos do que isso, a variação mínima é de 0,1 milisievert e a resposta máxima para o qual o sistema é certificado é de 2 sieverts. Isso quer dizer que a gente pode avaliar, nós podemos até conversar no caso de doses maiores do que 2 sieverts, que são 2.000 milisievers, com o supervisor, mas no seu relatório de dose vai estar descrito exatamente o que a SAPRA é certificada. Quais são as principais diferenças entre essas tecnologias? E hoje no Brasil, como um todo, depois da implantação da nova grandeza no começo de 2019, desde janeiro de 2019, nós só temos 2 tecnologias certificadas no Brasil de dosimetria passiva,
sendo elas a dosimetria termoluminescente, que a SAPRA sempre serviu, e a dosimetria OSL. Então, dessa maneira, a gente continua com as duas certificações, mais 99% dos nossos usuários estão usando a OSL porque acreditamos ser o mais moderno. A dosimetria TL, a energia térmica, quem fornece energia para que todas as cargas armadilhadas pelo dosímetro, pelo material sensível, durante o mês inteiro após serem irradiados, faz com que os elétrons que aqui ficaram consigam ter energia suficiente para escapar para a banda de condução, e nesse caso, alguns dos elétrons podem recombinar com o senso de luminescência, causando a emissão de luz. Isso é uma leitura única. Num processo OSL, que é a luminescência oticamente estimulada, o processo é quântico. Aqui é um processo, ele é quântico, mas ele é coletivo. Aqui ele é quântico, mas ele é individual. A radiação eletromagnética interage diretamente com os elétrons específicos. As partículas podem continuar armadilhadas até que sejam oticamente estimuladas pela luz verde de um laser ou de LED. O processo é quântico, libera apenas uma pequena fração das cargas armadilhadas, permitindo assim a releitura de uma dada irradiação. Nossa, Ivone, isso aqui é tudo muito complicado, a gente não entende muito, e eu realmente acredito que nada como uma figura, Então, aqui nós temos a radiação chegando em amarelo, os elétrons da banda de valência desse material óxido de alumínio ou fluoreto de lítio, eles são excitados e ficam armadilhados por um tempo razoável, em TL, com certeza por uns 6 meses, em OSL por mais de um ano, e isso aqui é similar à imagem latente dos antigos filmes que nós tínhamos, A gente precisa revelar o filme, e aqui nós precisamos excitar para ter a luminescência. Quando é térmico, o que a gente tem é um aquecimento do cristal como um todo, e nós precisamos que esses elétrons aqui se recombinem emitindo luz, e para que a dosimetria esteja dentro das condições de certificação, de reprodutibilidade, de nível mínimo de detecção, estabilidade do sinal e etc., nós temos que limpar, ou nós temos que retirar todos os elétrons que estavam nessas armadilhas dosimétricas para que eles luminesçam, e é essa luminescência que a gente vai avaliar. Já no caso da luminescência oticamente estimulada, a gente tem um fóton de energia verde que interage com esses elétrons, e nós precisamos irradiar até que a gente tenha um mínimo de luminescência que nos dê as condições de mínimo de detecção exigidos pela nossa certificação, e nesse caso aqui, pelo mínimo de detecção estabelecido pela Landauer, que é de 0,05 milissieverts, metade do mínimo de detecção da nossa certificação. Eu acredito mesmo que essa imagem esclareça muito mais do que aquela explicação primeira. Então, você tem radiação do cristal, cria os defeitos, daí vem a luz verde, excita os elétrons que estavam aqui dentro, e esse cristal emite luz azul após o estímulo. Então, esse estímulo é controlado, a radiação a gente não conhece, e essa luz azul é o que vai ser medido para que seja feita a dosimetria passiva. E como é que isso é feito? Tanto faz se for TL ou SL, na etapa 1 nós temos material mais radiação, gerando um estado excitado metaestável. Numa etapa 2, esse estado metaestável, mais uma excitação controlada, seja ela térmica ou ótica, gera uma luminescência, e daí na etapa 3, que nós vamos ter realmente essa luminescência que nós medimos na etapa 2, mais algum algoritmo,
pré-determinado, nos vai fornecer uma dose, essa dose que a gente vai reportar e que os usuários, os supervisores, os médicos vão analisar para ver se está dentro de limites seguros. Para que tudo isso daqui ocorra de maneira adequada, o nosso porta-dosímetro, que acomoda os elementos dosimétricos e filtros. Para cada componente desse processo, nós temos características específicas que devem ser consideradas, mas é importante lembrar que é somente aqui nessa etapa 3 que temos a definição de grandezas e unidades. Isso quer dizer o que nós vamos medir e correlacionar, em que unidade nós vamos estar fazendo isso para avaliação da dose, objetivando a proteção radiológica do indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Aqui é mais uma figura sobre isso, a etapa 1, nós temos um material dosimétrico, a radiação chega, elétrons são armadilhados ao longo do mês inteiro, né? Depois isso aqui volta para os laboratórios, um feixe de excitação controlada, calor ou luz, a gente submete esses dosímetros e é gerada uma luminescência. Essa luminescência é capturada por uma fotomultiplicadora e o que nós medimos, na verdade, é a integral da corrente nessa fotomultiplicadora, que é uma certa quantidade de cargas, que é uma das coisas que físico sabe medir bem, e são essas cargas que, como eu tenho 4 sensores, eu tenho 4 leituras, a gente vai correlacionar com uma dose. Agora, qual que é essa dose? Até 2019, nós trabalhávamos com HX, que é uma equivalente de uma dose que é feita imaginando que o dosímetro está no ar. A partir de 2019, o Brasil se integra a todo o sistema internacional e toda a dosimetria passa a ser feita em HP10, e a gente também poderia, em princípio, medir a exposição em Gray, que é livre no ar, né? E como ser preciso e correto no domínio necessário para a dosimetria pessoal? Essa é a pergunta, certo? Como é que eu correlaciono essas coisas que eu medi com uma dose de maneira correta no range da nossa certificação? Então, aqui nós temos que considerar várias variáveis de influência, como o tipo de radiação, a energia da radiação, o tipo aqui eu estou chamando de fóton, elétron, nêutron, alfa, a energia que vai ser, né, desde 16, 17 kV para mamografia até a energia de radioterapia, 6, 8, 10 MeV, né? A gente tem que considerar os ângulos de incidência, em qual que é o range de resposta que a gente quer certificar, as condições ambientais, a estabilidade. Então, tudo isso daqui que deveria ser pensado, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, através do CASEC, pensou e criou um processo de certificação que, na verdade, é estabelecer a confiança do usuário de que todos os laboratórios estão medindo de forma apropriada, apesar de termos todos esses parâmetros de influência. E o que a gente vê de verdade, né? Nós tínhamos 4 elementos, isso aqui é interessante, é outra vantagem de OSL, porque cada curva dessa daqui é construída em 20 milissegundos. Se nós irradiarmos aqueles dosímetros que todo mundo usa com césio, cada um dos elementos, janela aberta, plástico, alumínio e cobre, o que eu vou ver são sinais muito parecidos, realmente similares entre todos os elementos, porque a energia de césio, 662 keV, é autossuficiente para que esses filtros aqui filtrem muito pouco. Aí quando a gente começa a ir para a radiação mais utilizada em raio-x diagnóstico, N20 é um feixe duro com KV 120, que vai ter, como ele é um feixe endurecido, ele vai ter uma energia média de 100 keV, então a gente já lembra aqui um pouco de tomo, né? Que usa KV igual a 120, então aqui a gente vê que o filtro de cobre já diminui o sinal,
e com isso a gente consegue fazer como, né, tipo de uma espectrometria desse feixe, e a gente sabe que esse dosímetro foi irradiado com qualidade de radiação diferente desse. Para N80, vocês veem que tem um decaimento muito maior do sinal que vai estar no elemento de cobre, que é um dos nossos. Para N60, o cobre cai muito e o alumínio já começa também a ter um papel importante. Para N40, o filtro de alumínio consegue filtrar bastante da radiação, passa muito pouco no cobre, a gente sabe disso, porque 33 keV é uma radiação pouco penetrante, e N30, que é mais ou menos 24 keV, mais parecido com uma mamografia, a gente tem um espectro desse tipo nas 4 leituras. Ivone, para que eu quero saber isso, né? Isso aqui é mais um dado que quando chega um dosímetro irradiado, suponha que a pessoa trabalhe aqui com mamografia e o dosímetro dela chegou com esse tipo de curva. A gente já sabe que aqui tem algum problema, certo? Então, é mais uma verificação das condições de radiação, uma vez que cada usuário tem condições de trabalho que podem ser razoavelmente diferentes, certo? Se você faz pediatria, deve estar com uma coisa mais parecida com este tipo de resposta do que novamente com a N120 ou com SERG, certo? Se você está em medicina nuclear, a nossa certificação é só para X e gama, mas é muito interessante de ver, e todo mundo que trabalha com medicina nuclear também sabe disso, que plástico corta elétrons de baixa energia. E o que nós estamos vendo aqui, esta aqui é a janela aberta e todos os outros sinais de plástico, de alumínio e de cobre, eles foram né, diminuídos. E eles foram diminuídos porque a componente de elétrons que tinha no feixe incidente foi filtrada pela janela de plástico, tá? E aqui as curvas continuam podendo ser muito diferentes, até que a gente encontra tipo de curva assim muito deslocada em todos, indicando que nós tivemos uma mistura de feixe, nós temos baixa energia, nós temos elétron, nós temos muita coisa que pode estar acontecendo aqui. Então, essa é mais uma característica desse dosímetro, que então garante para o usuário que a gente consegue ter uma releitura, que a gente consegue fazer uma análise num range muito grande, que a gente consegue fazer uma análise energética bem embasada, e tudo isso são motivos que nos levaram na Safra a fazer toda uma transformação de sair de uma tecnologia para outra, certo? A dosimetria, né, o objetivo dela, para com os nossos clientes, de uma forma bem ampla, o nosso carro-chefe é a dosimetria pessoal, que é a proteção radiológica do pessoal ocupacionalmente exposto, por regulamentação, nós somos credenciados, nós temos físicos para responder aos supervisores, eu e a doutora Maria de Fátima, que ainda vai estar falando com vocês. Nós temos um sistema de gerenciamento de proteção radiológica, que é o GPR, que é o nosso sistema para você receber as doses já com assinatura digital, seu relatório, conseguir ver onde que estão os seus dosímetros, quem foi devolvido, períodos de uso, quem são os seus usuários. A leitura dos dosímetros normalmente é feita em no máximo 3 dias após a chegada da SAPRE, disponibilizado o relatório no GPR, e o gerenciamento do pessoal ocupacionalmente exposto, com data de envio de monitores, relatórios individualizados e uma série de outros relatórios que um supervisor pode desejar, pode ser obtido através desse gerenciador. Nós temos um carinho enorme com o que a gente chama de dosimetria clínica, que seria a proteção radiológica do paciente a partir da avaliação de dose de entrada na pele, e é possível um controle aprimorado das técnicas e avaliação dos equipamentos diagnósticos e de terapia. Aqui, normalmente, o que nós fazemos
é usar nanodots, que são um sistema que é um sensor só para que aqueles filtros não interfiram na imagem, mas a gente faz isso normalmente como projeto especial com os nossos clientes, e para minha felicidade, da doutora Maria de Fátima, da Cristina, do Paulo, cada vez mais nós temos tido projetos e até alguns contratos já visando a dosimetria clínica, que eu acho que é um outro ponto que a RDC vem a falar, que é o controle de qualidade e níveis de referência das exposições com o paciente. Nós podemos fazer também dosimetria de feixe, controle de qualidade em radioterapia, radiodiagnóstico e medicina nuclear, exemplo de testes de área de constância, simetria, planura em radioterapia, avaliação de dose em phantons, visando aprimoramento de protocolos, tudo isso daqui a gente consegue fazer com esse sistema. Finalmente, aqui a dosimetria de feixe em radioterapia, essa nova tecnologia, que agora já não é mais tão nova, mas que no Brasil nós só temos ela há 5 anos, ela é o sistema utilizado por MD Anderson para fazer controle de qualidade em feixe de em sistemas de radioterapia. Em dosimetria clínica, recentemente, a minimização e controle de dose no paciente tem sido amplamente visto como uma necessidade da nossa sociedade, e eu fico muito feliz porque a Sociedade Paulista de Radiologia e este grupo têm essa ideia da minimização de dose em paciente como um ponto fundamental. E daí, internacionalmente, nós temos Imagery para pediatria, na Landauer nós temos todo um programa que chama-se DOS, para avaliação de dose em tomografia, e o Latin Safe tem feito uma campanha enorme para que a gente permaneça nessa caminho nobre que é a dosimetria clínica e minimização de doses em pacientes. É isso que eu tinha hoje. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para participar dessa sessão do Latin Safe, de estudos de proteção radiológica, que foi patrocinada pela Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e pela Associação Brasileira de Física Médica. Eu gostaria, então, de agradecer em especial ao Renato de Mensagem pelo convite. Dando sequência da palestra da doutora Ivone sobre dosimetria USL, eu vou falar um pouco sobre limite de dose, sobre níveis de referência de dose, sobre objetivos assim, principais da monitoração individual e os procedimentos para a situação de dose elevada. Bom, então, iniciando, a primeira pergunta que se faz é quem são as normas, quais são as normas envolvidas no estabelecimento dos limites de dose. Então, primeiramente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear estabelece, dentre outras diretrizes, os limites de dose, mas ela também fiscaliza a área de aplicação da radiação ionizante, incluindo a área médica de medicina nuclear e radioterapia. A Anvisa, ela também estabelece procedimentos e diretrizes em proteção radiológica, mas é a responsável também para a fiscalização da conformidade em termos de proteção radiológica, em especial limite de dose na área médica. E nós também temos o Ministério do Trabalho, que, além de outras fiscalizações de ordem trabalhista, também fiscaliza os procedimentos estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Bom, então, quais são os limites de dose? Então, os limites de dose, eles são estabelecidos essencialmente para o indivíduo que é ocupacionalmente exposto à radiação, para o indivíduo público. E esses limites estão nas grandezas dose efetiva para o corpo inteiro e dose equivalente para, no caso que nós temos no Brasil, que é para as extremidades, mãos e pés. Né? Na verdade, nós não temos pés, nós temos só a mão, que é o uso da pulseira e do anel. Então, o que é importante que nós vamos falar hoje, né? Mas é importante lembrar que esses limites de dose são para indivíduo público também, mas não é a monitoração individual, mas é através das medidas de levantamento radiométrico ambiental e outras medidas que também verificam a conformidade
os limites de dose estabelecidos para o público em geral nas instituições de saúde. Para o indivíduo ocupacionalmente exposto, nós temos, então, o limite anual colocado aqui de 20 milisievert, mas é importante considerar que essa é a média aritmética em 5 anos consecutivos. Né? Porque muitas vezes alguém me liga e fica sem entender muito 4 milisievert. Porque essa média, então, é considerada 20 milisievert em 5 anos, ela estabelece que não pode ser excedido 50 milisievert em nenhum ano. Então, é por isso que nós estabelecemos esse limite, como já consenso de todos, de 4 milisievert por mês para a monitoração de corpo inteiro. Não se trata de extremidades também para indivíduo ocupacionalmente exposto. Nós temos, então, como é 500 milisievert ao ano, de 40 milisievert ao mês. E mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre esses limites mensais que são considerados. Mas esses limites são estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e é aplicado para todas as áreas de aplicação da radiação, na indústria, na área médica, em todas as áreas de aplicação da radiação ionizante. Bom, por que eu estou fazendo a pergunta de quem é o responsável principal nas instituições, né? Quem é o principal? Também, agora, por todas as normas nacionais, o titular ou responsável legal, ele é o principal responsável para estabelecer os procedimentos de proteção radiológica, desde a estrutura organizacional, desde da designação dos responsáveis, e ele é também responsável por estabelecer os princípios de proteção radiológica, que nós sabemos, de justificação, de utilização, todos eles, de prevenção de acidentes. Então, quando se trata de estabelecer os limites, ele também é o principal responsável para que os limites de dose sejam mantidos de acordo com os limites estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, tanto para o indivíduo ocupacionalmente exposto quanto para o público. Né? Então, o público, é importante aqui considerar que o público é um colaborador também da instituição e não é ocupacionalmente exposto, que circula pelas instituições ou trabalha, assim como o indivíduo público. E limite de dose, que nós vamos tratar hoje, mas em especial é para o indivíduo ocupacionalmente exposto à radiação. São pessoas que na sua rotina de trabalho são expostos, podem ser expostos à radiação. Quem seriam, então, os corresponsáveis nas instituições? Né? O responsável legal, ele vai designar indivíduos que são legalmente habilitados para as corresponsabilidade em termos de proteção radiológica, que é o RT, o responsável técnico, e é o responsável pelos procedimentos com radiação, ou procedimentos radiológicos. E o supervisor de proteção radiológica, que é o responsável designado para assumir ações relativas à proteção radiológica no âmbito da instituição, né, em todos os sentidos. Então, essas pessoas, elas são corresponsáveis para fazer cumprir os requisitos de proteção radiológica pelas normas, que são aplicáveis à área que ele atua, né, pela instituição que ele trabalha. Então, em termos de, nós estamos especificando hoje limite de dose, mas é sempre importante lembrar que esses responsáveis designados, eles vão tratar de todas as questões relacionadas aos princípios básicos de proteção radiológica na instituição. Então, como que nós podemos demonstrar numa instituição de saúde que nós estamos em conformidade com os limites das doses? Bom, primeiro, para ter a conformidade com os limites de doses, eu preciso ter o controle dessas doses, eu preciso medir essas doses, né? E além de medir essas doses, eu tenho que ter uma evidência de que estão conformes, então, e através dos registros da dose. Eu coloquei aqui tanto o público quanto o indivíduo ocupacionalmente exposto, porque o público vão ser os levantamento radiométrico ambiental, os testes que demonstram, extremamente importantes, que demonstram a conformidade com os limites de dose para público. E o nosso monitor individual, que é usado em forma de crachá ou de pulseira, para o controle das doses durante a rotina de trabalho. Então, vamos lá. Então, como que eu tenho o controle e registro da dose? Então, como eu já falei, esse controle e registro
registro das doses é realizado através da monitoração individual. Essa monitoração tem que ser solicitada para um laboratório que é credenciado pelo CASEC, que é um comitê de avaliação do serviço de monitoração individual externas, da CENEM, como a Ivone já explicou, tem toda uma certificação, tem todo um processo, e significa a certificação do laboratório inteiro, não só do sistema de dosimetria, como das pessoas, como do material, como é feito a avaliação dos dosímetros, como nós enviamos, como é feito o rastreamento. Bom, então, vocês perceberam também pela aula da doutora Ivone, e o rastreamento pela dosimetria USL é extremamente bem feita, no sentido de ter uma associação muito próxima entre o dosímetro da pessoa, entre a instituição e o período de uso e o setor que ela trabalha, né? Então, a monitoração individual, que o indivíduo ocupacionalmente exposto usa durante a sua jornada de trabalho, tem uma periodicidade mensal, e essa periodicidade mensal é exatamente para que possam ser tomadas as devidas atitudes em caso de ocorrência de dose, né? Para ter o controle ocupacional da pessoa. Então, a monitoração individual, ela faz o controle das doses e faz o registro. O controle, por quê? Além de estabelecer, ele ser um mecanismo, diria assim, bastante efetivo para verificar todos os procedimentos em termos de otimização de proteção radiológica, essa otimização está relacionada com a própria instalação, com os procedimentos de trabalho, com os treinamentos que a pessoa recebe. Então, ela é um super efetivo para ter como mecanismo para verificar se esse processo de otimização está adequado. E, além disso, ela também, através dessa medida das doses, ela também estabelece se a ocorrência ou não de doses acima dos limites recomendados. Isso vai gerar, então, procedimentos internos que voltam, então, ao processo de otimização. Se as doses são maiores do que os limites, então, vamos verificar o que aconteceu, então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. O registro da dose, por quê? Porque nós enviamos, então, os laboratórios de dosimetria, nós enviamos os relatórios de coleta de dose mensal e anual. Esses relatórios são os registros oficiais, são documentos oficiais que demonstram que a instituição está conforme, de acordo com as normas da Comissão e da Anvisa e do Ministério do Trabalho. E nós, todo laboratório, SAPRA incluindo, tem que enviar mensalmente essas doses para o GDOSE, que é o Gerenciamento de Dose Nacional da CENEM, que vai realizar, então, o Registro Nacional das Doses. Então, toda vez que tem uma dose, quer dizer, todos os relatórios, todos os valores de doses que são calculados, enviados e registrados pela SAPRA são enviados para a Comissão Nacional. Todos, desde as doses zero até as doses elevadas. É importante que todos saibam, para ver a importância desses relatórios que são enviados para como documento oficial de registro. Bom, então, qual o nível de dose para a investigação? Seguindo, assim, o que é chamado de nível de dose de investigação, cada CENEM, que agora então vale para todas as áreas de aplicação, 1 milisievert por mês já seria digno de investigação na instituição. Claro que eu até coloquei aqui a partir desses valores, porque a partir desses sempre tem que ser realizado, né? Então, para a corpo inteiro seria de 1 milisievert e para a extremidade 20 milisievert ao mês. Então, toda vez que ocorrer essas doses, de acordo com as normas nacionais que seguem a CENEM, deveria ter um registro. Então, como é que você faz uma investigação? Então, quando ocorre uma dose, primeiro são 3 passos assim fundamentais. Primeiro, a causa da indicação da dose. E quais as consequências que terá com esse indivíduo? Quer dizer, quais são as consequências? Se vai haver efeito biológico ou quais são as consequências até para avaliar o mecanismo de otimização e proteção radiológica, né? As consequências são importantes e ações corretivas necessárias para cada situação, né? Eu vou tentar falar um pouco sobre essas ações corretivas quando
nós estivemos falando de dose elevada, mas é importante que toda e qualquer dose não esperada, ela deve ser investigada, todas que são acima de 1 milisievert. Bom, seguindo, porque a maioria das perguntas ao telefone, ai, doutora, eu queria saber quando que eu devo notificar e quais são as autoridades. Bom, as autoridades que regem a área médica é a CNEM e a Vigilância Sanitária, né? A Vigilância Sanitária, o Centro de Vigilância Sanitária Municipal. Então, se vocês olharem, então, para a CNEM, medicina nuclear, radioterapia, elas são fiscalizadas, são estabelecidos procedimentos e são fiscalizados pela CNEM. Mas a Anvisa também tem as suas normas e tem a sua fiscalização para os mesmos serviços. Já a área de radiodiagnóstico, pela CNEM, nós seguimos todos nessa área os limites e os procedimentos de acordo com o RDC 330 já está bem especificando, que está bastante alinhado com a CNEM, mas quem fiscaliza esses serviços é a Vigilância Sanitária. Eu coloquei só algumas coisas, alguns valores aqui, que são importantes de serem lembrados, que para a área de medicina nuclear, por exemplo, quando o indivíduo tiver uma dose de 4 milisievert ao mês, além de fazer a investigação, ele tem que notificar as autoridades, né? Tem que mostrar que ele fez um relatório, que ele fez uma investigação. Na radioterapia, qualquer dose que tiver maior do que o nível de restrição estabelecido, quer dizer, o supervisor da instituição, ele estabelece já no programa de proteção radiológica o nível de restrição de dose, que pode ser muito, claro, abaixo do limite de dose. Então, cada vez que ele ultrapassar esse limite que ele estabeleceu em acordo com a CNEM, certificado pela CNEM, ele tem que fazer as notificações para as autoridades, né? E radiodiagnóstico 20 milisievert ao mês é a questão de notificação à CNEM. Nós estamos falando aqui, nós estamos falando de dose efetiva. Todos os limites que nós falamos é de acordo com os limites de dose estabelecidos pela Comissão Nacional, que é a dose efetiva recebida pelo indivíduo. Bom, então, eu vou falar mais ou menos de passo a passo, e é importante porque a maioria das áreas da saúde, eles têm procedimentos, e eu tenho observado que tenho observado nesses mais de 20 anos trabalhando, que tem procedimentos extremamente diversos, né? E tem diferentes tipos de setores que começam a investigação interna. Mas o que é mais importante é o que é feito, né? Como que quais são os passos que são realizados para essa investigação. Então, quando a dose do indivíduo atingir o nível de investigação estabelecido pela CNEM, se nós quisermos seguir as normas da CNEM, nós queremos, já tem que ter um processo de investigação. Mas, além disso, não precisa ter só esse limite de 1 milisievert estabelecido pela CNEM, mas também pode ser acrescentado procedimentos internos, não só de investigação, mas como outros tipos de atitude, de acordo com os procedimentos internos da instituição. Então, tem instituições que têm os limites operacionais, que, por exemplo, a 1 milisievert faz investigação, mas para 3 milisievert é feito um relatório de investigação, são mudados procedimentos, então, existem limites operacionais que são estabelecidos pelo responsável pela proteção. Isso também são, então, aqui necessários ser investigados. O que é importante é que, na rotina das instituições de saúde, como todas as outras, né, estamos falando especificamente delas, tem que ter uma análise mensal das doses pelos responsáveis para que eles possam seguir com os procedimentos estabelecidos pelas normas nacionais, né? E quando que deve iniciar um processo de investigação? O início tem que ser imediato. Quer dizer, toda vez que ultrapassar ou o limite mensal, o nível de investigação ou operacional, tem que ser feitos os procedimentos exigido, quer dizer, pela CNEM e pela Anvisa, e agora a EDC segue da CNEM, tem que ser feita investigação. Agora tem os procedimentos, então, internos estabelecidos que têm que ser iniciados e finalizados, vamos dizer assim. Agora, o que nós consideramos como dose elevada? Bom, nós temos um consenso no Brasil que a palavra dose elevada, e são usadas assim, por todos os laboratórios de dosimetria individual, a SAPA utiliza,
Exemplo, que toda vez que o indivíduo tiver um valor de dose indicado no seu monitor individual do corpo inteiro, de tórax ou de extremidade, que estiver acima dos limites mensais estabelecidos pela norma, isso é considerado dose elevada. E aqui nós estamos considerando a grandeza falada pela doutora Ivone, é o equivalente de dose individual, é a leitura do meu dosímetro. Então, nós consideramos a dose elevada toda vez que um dosímetro de extremidade ele está maior ou igual a 40 milisievert e de tórax quando é maior ou igual a 4 milisievert. Então, o serviço de monitoração, no caso a SAPRA, em especial, eu posso confirmar, mas eu acredito que todos, envia uma comunicação de dose elevada ao responsável pela proteção radiológica. É importante falar que esse responsável pela proteção radiológica é importante no cadastro das pessoas para início de serviço que indique, então, essa pessoa que vai realmente receber essa comunicação de dose e que vai ser responsável pelos indivíduos possivelmente expostos em termos de proteção radiológica. Então, nessa situação, é altamente recomendado que esse responsável entre em contato com a SAPRA, com os responsáveis técnicos, comigo, com a doutora Ivone, e nesse contato, nós vamos dar todas as informações que ele necessitar, ele solicitar, inclusive orientações que ele necessitar, né? Ele solicitar também. Muitas vezes eles têm um procedimento, mas eles querem um procedimento adicional, querem uma recomendação nossa, né? Então, os procedimentos de investigação de dose elevada têm o mesmo perfil de qualquer dose quando você está investigando, só que esse com bastante rigor, né? Nós temos que realmente procurar os motivos dessa dose elevada comunicada. Então, os responsáveis pela proteção radiológica, ou responsáveis ou indicados por um responsável legal, em comum acordo com a equipe e conversando com todas as pessoas, vão verificar para aquele determinado indivíduo ou para vários indivíduos, se tiver ao mesmo tempo, né, várias doses, quais são as causas dessa dose, quais são as consequências para esse indivíduo e quais são as ações corretivas para esta situação. Então, as investigações de dose elevada, eu acredito, cada instituição ela tem uma maneira de procedimento interno. Ela tem uma maneira, assim, ela pode iniciar com o pessoal de segurança do trabalho, que vai fazer a investigação, pode ser colocar o coordenador da área. São pessoas que executam, mesmo que tenham um responsável lá de proteção radiológica, mas tem os executores, né? E que sigam à risca esse tipo de sequência que eu estou colocando aqui. Porque o importante é você fazer a investigação, ver as consequências, mas ações corretivas são extremamente importantes para evitar que esses limites sejam, vamos dizer, repetidos, ou que aconteça com mais frequência, né? Então, quais os procedimentos? Eu coloquei algumas, vamos dizer assim, passo a passo, que eu considero extremamente importante, super importante, eu diria. Né? Eles sempre me perguntam, doutora, nós tivemos uma dose e essa pessoa nunca recebeu. Então, eu já fico muito contente porque ele verificou o histórico da dose do indivíduo na área que ele trabalha. Então, cada área, ele tem um histórico de dose, mas não é tanto assim, ultrapassou. Então, se ele não tem esse histórico de dose, verificar no setor, por acaso, se teve alguma mudança nos procedimentos de trabalho, se aumentou a carga de trabalho. Esse procedimento de trabalho que eu estou comentando são vários. Né? Se mudou algum tipo de equipamento que ele não estava utilizando, se ele está segurando mais paciente, são vários detalhes que tem que ser verificados para averiguar se a pessoa está, por que ela teve a dose. Aí sim, nós chamamos essa pessoa, né? E informamos, nós tivemos uma comunicação de dose elevada e temos agora a necessidade de fazer uma investigação sobre essa ocorrência. Né? Então, para cada área, nós temos, então, várias situações que acontecem. Em radioterapia, por exemplo, existe uma certa frequência, não tem dose. Quando ocorre dose elevada, quase sempre, dizer, é fora da rotina. Foi, às vezes, algum tipo de exposição do monitor, caiu na sala. Então, em radioterapia é super importante, como todas as áreas, verificar o motivo e colocar um treinamento nesse indivíduo, não é? Porque isso vai ser um registro para a dose de uma pessoa que nunca teve dose. Né? Em medicina nuclear, tem muitas situações em que o indivíduo recebeu a dose e o seu monitor foi contaminado.
ou somente, meu dosímetro caiu, eu não recebi a dose, foi contaminado. Então, todo esse tipo de investigação em caso de dose elevada requer treinamento do indivíduo na função e na sua procedimento de trabalho. A radiologia, a mesma coisa, se é fora da rotina, se já ocorreu, se a dose foi nesse setor, né, que ele trabalha, se tem disponível, ele estava usando os EPIs, e a mesma coisa, teve uma dose fora da rotina, ou que tenha ocorrido, mas com a frequência, às vezes, diferente da sua equipe, tem que ter treinamento. No centro cirúrgico, é a mesma coisa que a radiologia, se essa dose é fora da rotina ou se já ocorreu, se a dose no setor foi nesse setor, porque às vezes acontece das pessoas trabalharem em 2 setores diferentes, que não pode, porque cada monitor tem que ser utilizado para o setor para o qual ele foi destinado. E treinamento, lá nas normas da RDC 330. E na área de intervencionista, nós já sabemos que é onde tem o maior número, ocorrência de doses elevadas, né? Felizmente, grande maioria deles estão sempre equipados com EPIs, né? Mas é importante, quando tem dose elevada, mesmo que aconteça com frequência, que seja estabelecido não só um treinamento em termos de procedimentos de trabalho, de conhecimento sobre recursos do equipamento, processo de otimização de dose para o paciente, porque se eu tenho dose no paciente, eu também eu recebo mais dose espalhada que venha desse paciente. Então, a pessoa tem que ter o conhecimento, o recurso do equipamento, tem que ter conhecimento dos procedimentos de trabalho, sempre pensando em tempo de distância e blindagem, e principalmente ter um rodízio daquelas pessoas que podem ter esse rodízio, né? Para que tenha uma distribuição de doses. Importantíssimo treinamento nessas situações sobre os efeitos da radiação, quando ele modifica ou quando ele aprende sobre o recurso e sobre a melhoria e otimização dos seus procedimentos de trabalho. Esse treinamento tem que ser essencial e constante, né? Que são, então, os indivíduos que têm a maior ocorrência de doses elevadas, né? A gente tem falado bastante com eles. Então, é importante nessa investigação e nesses procedimentos, quando que eu vou falar agora sobre como é feita essa investigação de uma maneira um pouco mais concreta, tem que verificar se as doses que esse indivíduo recebeu tiveram ocorrência em procedimentos próximos ao fecho de radiação em paciente, né? Ou seja, se essa indicação de dose realmente deve indicar que ele recebeu essa dose, né? Porque se o indivíduo fica constantemente atrás de uma sala de comando e tem dose, então isso é motivo de investigação e de relatório e verificar o que aconteceu. É importante que, para quem tem mais dose elevada, não só controle de qualidade do equipamento, do procedimento de trabalho que eu estava falando, quer dizer, estabelecimento de um programa de garantia de qualidade que requer controle de qualidade dos equipamentos de procedimento de trabalho, tem que estar incluída a análise dos EPIs, se eles estão íntegros, se eles estão bem guardados, se eles estão usando. Então, é importante que nesses procedimentos sempre seja registrado. Estava próximo do fecho de radiação e do paciente, usava esse EPI, esse, aquele. Você tem que especificar para que seja registrado para esse indivíduo que teve a comunicação de dose elevada, inclusive qual a proteção que ele tinha no momento no mês, né, no período em que ele teve a comunicação de dose elevada. Bom, então, só seguindo, então tem que fazer entrevista agora com esse indivíduo, e nós agora, nesse momento, já temos em mãos as informações do coordenador e da equipe, né, e nessa entrevista já perguntar para esse indivíduo se ele acredita que recebeu a dose indicada. Ele pode responder sim ou não, pode explicar, mas o importante é que registre essas respostas dele. Então, para isso, é importante que seja dado para ele um questionário, ele responda. Eu já vou pedir para vocês que seja importante que seja com a letra íntegra, né, assim, legível e bem guardado, né? Porque esse questionário é um registro das considerações do IOE, né, do indivíduo sobre a ocorrência, né?
terminando esse questionário, é importante também fazer, como eu falei, a entrevista com os demais EOE. E muitos supervisores até me perguntam, a senhora acha que eu devo fazer um questionário com todos? Então, cada situação requer atitudes diferentes. Por isso que eu solicito sempre que, em cada situação, que esses supervisores, ou esses responsáveis pela proteção, ou o pessoal de segurança do trabalho, que estão realizando essas investigações, que entrem em contato, que eu vou auxiliar no que for necessário, né? Então, é super importante a equipe ser entrevistada. Bom, antes de falar sobre esses questionários, o que é importante falar na questão de dose elevada é que o indivíduo ele tem que entender que, quando ele recebe uma comunicação de dose elevada, esse é um registro da dose no seu histórico de dose. Mas é super importante que, primeiro, ele tenha muito cuidado com o seu monitor, que ele é como se fosse uma carteira de identidade dele em termos de proteção radiológica e de registro de dose. Ele use corretamente, que ele tenha respeito tanto só pelo monitor, mas como pela própria vida mesmo. Olha, você tem que tomar bastante cuidado. Nesses treinamentos, tem a parte técnica, tem a parte de postura, tem a parte de procedimento de trabalho, tem a parte do conhecimento sobre os efeitos da radiação. Então, acho super importante. Eu tenho vários modelos de questionário, e sempre tem um básico, e tem umas perguntas que eu acho super importante apontar aqui para vocês nesse questionário. Então, eu sempre coloco como recomendação que ele tenha a pergunta, ele receba sim ou não, mas que tenha um campo para ele escrever, né? Então, por exemplo, eu vou só apontar os itens assim que são importantes. Ele tem o conhecimento sobre o uso correto do monitor, porque muitos usam o dosímetro pendurado em crachás, muitas vezes eles colocam alguma coisa entre a radiação que está vindo, ele vai ser exposto, ele coloca às vezes uma blindagem, eles colocam, o dosímetro não deveria ser usado na parte mais exposta do tronco, de uma maneira assim, fixamente, né, para evitar que caia ou que se perca nas salas, né, sempre bem fixo, e tomar cuidado para que não tenha nada em interpor. Então, é importante que ele tenha o conhecimento correto do uso do monitor. E também, como eu já estava falando, ele tem que ter conhecimento sobre os procedimentos para minimizar as doses. Basicamente, pelo menos o menor tempo de exposição, a maior distância e uso de blindagem e de posicionamento na sala de comando ou protegido durante as exposições. Eu não vou ler tudo, detalhe, mas é importante que o indivíduo leia e responda e coloque a sua observação. Então, tem que perguntar, você estava próximo do feixe de radiação e do paciente? Você estava utilizando o Ventório? Aqui está o registro. Eu estava comentando sobre a proteção disponível para ele, se ele estava ou não usando, né? Aí a pergunta, você acredita que recebeu essa dose ou apenas o seu monitor foi exposto? Que é o caso em que ele acredita que caiu na sala. Tudo tem que ser registrado, né? Agora, se ele não recebeu essa dose, como que ele justifica? Se ele sabe como usa, tem o monitor e os cuidados, quer dizer, a gente cerca o indivíduo para que ele tenha o conhecimento sobre o uso correto do monitor, né? Se ele também usa o monitor só para esse local, ou se ele está usando em diferentes setores, onde cada um deveria o seu, ou tem o seu, mas ele leva o mesmo. Às vezes pode acontecer uma dose na radiologia, que foi o dosímetro que foi utilizado em outro setor, que ele estava próximo do feixe. Então, eles ficam sem entender o que aconteceu, então eu procuro orientar nesse momento. Então, tem que ter o nome, assinatura, tudo isso é um registro, né? Depois que você fizer, que tiver esgotado todos os questionamentos, todas as entrevistas e os questionários respondidos, né? Não é simplesmente fazer um questionário e já fazer um relatório de investigação interna. Tem que explorar todos os motivos, né? Então, esse aqui já é só um relatório com os resultados da investigação interna, né? Então, o responsável por esse procedimento, geralmente o pessoal de segurança do trabalho, o coordenador do setor, tem que colocar o nome, o período, a data. Eu coloquei em vermelho nos modelos que eu coloco, porque às vezes é superior a 1, é o caso de investigação, e também ele quer fazer uma investigação, ou quando está
acima do limite, por exemplo, 2 já tem que ser colocado, porque superior a 4 é o limite mensal, né? Nesse espaço aqui, indicar o valor da dose muito bem colocado, o período, como eu falei. Então, esse é um modelo, esse está em vermelho também, que é onde eu digo que se foi realizada a investigação interna, vários motivos. Então, eu digo, não se preocupe com escrever um texto longo, mas pode ser resumido, mas tem que contar todo o que aconteceu na investigação. Porque, às vezes, eles colocam só uma linha, uma frase, mas não diz todo o trabalho que foi feito durante a investigação. Então, é importante falar, foi dado um questionário, que está em anexo, foi feita uma análise do setor, falado com o coordenador, com a equipe, dizer, explicar com detalhes o que ocorreu para que fosse indicado dose elevada, né? Eu sempre coloco algum texto em azul dizendo que eles são orientados mais nesse sentido para explicar para eles que tem que ser feito realmente essa orientação ou esse treinamento em situação de dose elevada. E, finalmente, as pessoas têm que assinar, né? Então, tudo que eu escrevo ali é que durante a rotina eles são orientados para usar corretamente e recomendado, e é habitual esse indivíduo que todas as medidas de proteção devem ser seguidas, deve ser seguida de acordo com o estabelecido pelo responsável pela proteção. Não são só assim, modelos, mas quando eles entram em contato, eu até especifico para cada situação. Importante a assinatura. O responsável pela proteção, nome e assinatura, nome elegível e assinatura, o RT, que é o responsável pelos procedimentos radiológicos, do indivíduo ocupacionalmente exposto, e o nome do responsável de segurança do trabalho, que são as pessoas que é o setor que, pela minha experiência, que realiza toda essa investigação e faz esse relatório de investigação interna, e sempre em acordo com os responsáveis pela proteção radiológica e com o conhecimento de todos esses procedimentos. Então, é isso que eu queria falar.